Graça e paz! Tudo bem com você? Estamos aqui novamente em mais um discipulado do sobrenatural. Glória a Deus, você que está aqui mais uma vez com o desejo de manifestar o céu. E o nosso tema de hoje será chamadas para a realeza. Nós falamos no último discipulado, sobre governar. Que nós fomos chamadas para governar. Governar e o amadurecimento é para que nós possamos estar assentados em lugares celestiais. Mas para o governo, nós precisamos ter uma mente de realeza. E esse tema chamados para a realeza, para que possamos governar conforme o reino de Deus aqui na terra. Quero te convidar a pegar sua Bíblia e nós vamos abrir em 1 João 4,17. E vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia, Senhor, de estarmos aqui juntas novamente diante de Ti, diante do Rei. Nós sabemos que tem uma mesa posta com as riquezas, com a comida mais nobre, para que nós possamos nos alimentar. E nós queremos sentar nessa mesa contigo. Nós queremos ser alimentados pelo reino de Deus, para que o nosso corpo seja nutrido pelas coisas do céu e a nossa mente seja transformada pela glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu venho colocar diante de cada mulher nesta live, que ela possa se conectar aos céus, em nome de Jesus. Toda fortaleza de mente que impede que ela venha receber o que o reino de Deus tem para ela, que caia em nome de Jesus. Que toda estrutura de mente que impede que possa adentrar nos portais celestiais, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha reestruturando, Pai, a alma, o corpo e o espírito, para que nós possamos reinar contigo, porque nós somos chamadas para manifestar o céu. Nós somos chamadas para esse tempo. Nós te agradecemos e colocamos diante de ti essa live, Pai. Fique conosco, que tu manifeste com a tua presença. Nós entendemos que o Espírito Santo de Deus não é uma emoção, não é uma energia, mas que é uma pessoa. E nós cremos que tu estás aqui conosco. Nós cremos que tu estás aí com a mulher que está assistindo essa live. E que tu vais conduzir essa live através de uma mentalidade do reino de Deus. Através do teu Espírito Santo. Para que nós possamos adentrar nos lugares que têm separados para nós, para governarmos com Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em 1 João 4,17, diz assim: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Como que nós estamos vivendo? Como Ele é, assim somos nós neste mundo. Que nós possamos entrar neste lugar de manifestar a nossa real identidade como herdeiras, como princesas, como da realeza. Ou nós somos escravas no palácio, ou nós somos princesas. E que nós possamos, nessa live, nos posicionarmos como da realeza, pertencente à realeza. Que a nossa mente seja transformada para que nós possamos entender quem nós somos. É um chamado. O Senhor está nos chamando à realeza. O Senhor está nos chamando para o nosso lugar de origem. O Senhor está nos chamando para sermos quem nós somos, sem a contaminação das coisas terrenas. Nós não somos chamadas só a sermos salvas, mas nós somos chamados para reinarmos com Cristo. Muitos
Muitas vezes nós vivemos numa mentalidade de escravidão e não desfrutamos. E às vezes nós temos medo da realeza, porque nós não conhecemos. Nós não somos mais só pecadoras salvas pela graça, mas sim nós somos filhas glorificadas por Ele. Em 2 Pedro 1,4, diz assim: e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina. Olha isso. E escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Eu vou repetir: por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas para participarmos da natureza dele. Nós somos chamados para deixar a identidade de escravas e abraçar a identidade de filha, de princesas do reino de Deus. Em Provérbios 30, 21, diz que há 3 coisas que fazem a terra estremecer. E qual que é a primeira? O servo que se torna rei. A terra não suporta quando o servo reina. As trevas não suportam quando o servo reina. As trevas não suportam quando você deixa do lugar de escravo do palácio para você ser príncipe do palácio. A terra estremece com o poder da sua natureza divina. E por isso é oculto de nós com mentiras para que nós possamos não acessar esse lugar. Porque há poder nesse lugar. Há glória manifestada nesse lugar. Porque muitas vezes chamamos a religião, as pessoas, os entendimentos terrenos, chama a confiança em Cristo como orgulho. E poucas pessoas acessam esse lugar que o Senhor tem para nós. Eu quero falar algo que é fundamental. Nós falamos tanto que o Senhor quer que nós obedeçamos Ele. Nós falamos muito sobre obediência. E o Senhor quer que nós obedecemos a Ele. Mas o Senhor nos chama também para ter um relacionamento com Ele. Nosso Deus não é um Deus tirano que quer que Ele mande e você obedeça. Ele te chama à obediência porque ele vê algo que você ainda não vê. Então, ele te dá as diretrizes para que você possa andar nesse lugar e ter a vida plena. Mas não é porque ele quer ditar as regras para você e você simplesmente obedeça. O Senhor, ele quer um relacionamento. E muitas das vezes, a obediência, ela é tão falada de uma forma, na religião, de uma forma tão dura, que esquece do relacionamento. E o Senhor, ele quer ter amizade conosco. Ele quer discutir sobre todas as coisas conosco. Esse caminho é pouco trilhado e muitas vezes é visto como arrogância ou com falta de temor ao Senhor. Muitos têm medo de caminhar com ousadia por acreditar que a confiança espiritual é uma forma de orgulho e pode se tornar até arrogância. E para evitar esse tipo de risco, ele prefere escolher uma espiritualidade superficial e limitada e deixa de ver tudo que o Senhor tem. Permanecendo imaturo espiritualmente, sem acessar toda a plenitude, sem acessar tudo que o Senhor tem para que você possa viver dentro daquilo que você foi chamada. Essa escolha inconsciente impede de crescer e experimentar mais de Deus e experimentar da glória de Deus. Em Êxodo 19:9, quero ler para ti. O Senhor disse a Moisés: virei até você numa nuvem densa, para que o povo me ouça quando eu lhe falar, e assim, confie sempre em você. Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha declarado. Presta atenção nas palavras.
O Senhor disse a Moisés: virei até você para que o povo me ouça quando eu lhe falar e assim confie sempre em você. Ele não fala assim, para que o povo ouça quando eu lhe falar e possa confiar sempre em mim. Não, ele fala para que possa confiar sempre em você. O Senhor quer usar a tua maturidade espiritual para que você adentre nos lugares celestiais, para que você possa governar com Cristo, para que você manifeste o reino de Deus e as pessoas possam sempre confiar em você. Não somente no Senhor, mas ter confiança naquele lugar que você está. Ter confiança em você, porque tu és da realeza e manifesta o reino de Deus. É para esse lugar que o Senhor quer nos levar nessa live. O Senhor quer nos levar nesse lugar de realeza. O Senhor quer nos levar nesse lugar de autoridade. O Senhor quer nos levar num lugar além do que nós conhecemos, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que o Senhor tem preparado para você. O Senhor não quer simplesmente que você só obedeça. Ele quer ter um relacionamento contigo. Quando foi destruído Sodoma e Gomorra, foi negociado. E se tiver 10? E se tiver só um? Foi negociado com o Senhor. Entre nesse lugar de ousadia. Não para satisfazer os teus desejos, mas para manifestar o reino. E negocie com o Senhor e fale com o Senhor e entre nesse lugar de ousadia, de intimidade, de amizade com Ele. Ele diz: nós não somos mais servos, mas sim somos chamados de amigos. Ele não nos quer mais como escravos no palácio. Cristo veio para nos dar liberdade. Ele quer que nós sejamos livres e que essa obediência seja só quando nós não estivermos entendendo, mas no lugar de confiança, que sabendo que é o melhor lugar e vai traçar esse caminho, porque você ainda não tem entendimento da onde ele quer te levar. Mas não como uma obrigação, sem sujeição, apenas pela submissão ao Senhor. Não, ele quer um relacionamento contigo. O Senhor já falou conosco nos outros dias do discipulado sobre o Espírito Santo, ele ser uma pessoa, ele é a chave do céu para nós adentrarmos e entrarmos em comunhão com o reino de Deus e sermos um com o Senhor através do Espírito Santo. Ele já está aí contigo, ele está aqui comigo, ele é uma pessoa. E nós devemos acessar esse lugar com autoridade, para que possam confiar em nós para sempre, assim como o Senhor falou para Moisés. O inimigo, ele tenta esconder a nossa identidade, alimentando a nossa religiosidade, a nossa vergonha, para que nós possamos não acessar esse lugar, porque estremece a terra quando o escravo sai desse lugar e vai para o lugar de príncipe do palácio. Em Provérbios diz: a terra estremece quando o servo reina, quando o servo governa. Deus, ele não vê seu passado pelo propósito eterno que ele te deu. Ele te deu antes mesmo que você nascesse. Na criação do mundo. Deus, ele criou o homem, viu que era bom, mesmo sabendo tudo que o homem faria. Inclusive que ele mandaria seu único filho. Mas mesmo assim ele viu que era bom. Nós falamos de Sara. Sara, ela riu quando o anjo disse que quando ele voltaria ela teria um filho. Ela debochou, ela foi incrédula, mas lá em Hebreus fala que Sara teve fé e teve um filho. O Senhor não lembra do nosso passado. Ele só lembra da meta que ele traçou para nós, para que nós possamos ser aquilo que ele sonhou para nós. Existe uma identidade remida e restaurada em nós. Sabe, nós devemos ser como as crianças. As crianças, elas são puras, elas são inocentes, elas sonham. Quando as crianças elas estão brincando,
elas raramente assumem a identidade de uma pessoa destruída ou derrotada. Elas imaginam como super-heroínas, princesas, médicas, rainhas, alguém famosa, uma cantora, hoje em dia uma influencer digital que agrada os olhos das crianças. Ela verifica, ela observa um grande líder e ela se identifica com ele ou com ela, e quando ela vai brincar, ela assume aquela identidade nas brincadeiras. Elas sonham altas e elas sonham muito alto e sem limite. Elas nunca dizem, eu quero ser alguém insignificante, porque elas vivem numa ousadia e a imaginação dela não tem limite. Isso não é orgulho nas crianças, é instinto. É sobre um instinto da sua natureza divina, é instinto espiritual. E que nós vamos perdendo quando nós vamos crescendo com as nossas frustrações e as coisas não vão acontecendo e vamos perdendo coisas ao meio do caminho e vamos deixando de ter essa ousadia e essa confiança de quem nós podemos ser. Deus colocou dentro de nós o desejo das grandezas com propósito. Deus não nos fez para sobreviver, mas sim para viver em abundância. Nós somos um espetáculo. Você, mulher, é um espetáculo. Até os anjos gostariam de ser como você. Você vai numa obra de arte, vai em algo que é exposto, você vai em qualquer lugar que alguém fez algo com as suas mãos. Você não vai falar para ela que isso ficou mal acabado, que ficou feio, que ficou insignificante. Você vai falar dos valores que isso tem. Você falando que uma obra de arte, uma pintura, uma tela, dizendo que ela é feia, mal acabada, não vai te mostrar que você é humilde? E por que você tem que denegrir aquilo que o Senhor fez, que é você, para se sentir humilde? Isso não é humildade. Isso foi nos colocado num padrão e nós somos enganados para deixar de reinar. A terra estremece quando nós nos posicionamos e o servo governa. A palavra em Mateus 19:14 diz assim: deixe vir as minhas crianças, porque o reino dos céus pertence aos que são como elas. Nós somos chamadas para reinar com ele. Nós somos chamadas. Mulher, você é show. Mulher, você é um espetáculo. Mulher, você é criatura perfeita, feita pelas mãos do Pai. Tu és uma obra-prima. Tu és da realeza. Ah, Pai, em nome de Jesus, que nessa live venha a real identidade da realeza. Pai, em nome de Jesus, que a mentalidade escrava seja eliminada. Ah, Pai, eleva a mente dessas mulheres no mais alto lugar em Ti. Ah, Pai, que leva a mente dessas mulheres lá do governo contigo. Toca em todos os sentidos, toca nas emoções, toca no cognitivo, no consciente, no inconsciente, eleva lá no reino de Deus, para que entenda que és da realeza, mulher, tu és da realeza. À medida que nós vamos crescendo, o mundo, ele tenta nos convencer do contrário. Ah, ela pensa sempre grande demais, ela fantasia demais. Você é só mais uma. Sempre tem alguém melhor do que você. Olha quem você é, olha a sua família, olha onde você mora. E vai, com o tempo, trocando a coroa de filhas, a coroa da realeza, por escravas, por servas. E o vestido real vai sendo sujado. Vai sendo sujado o vestido real, vai sendo arrancado os bordados, vai sendo arrancado as pedras dos vestidos da realeza, o brilho do cetim.
com a vergonha, e os sonhos do reino vai se acabando e vai se tornando sobrevivência no dia a dia. E o Senhor está te chamando para o plano original. O Senhor quer tocar você nessa live para que você volte ao plano original. Voltar à identidade que sonhava alto. Não sonhar alto com a sua natureza da carne, mas sonhar alto com a natureza divina, que é aquilo que você é. A criança sábia, mesmo sem explicar, ela sabe que existe algo grandioso dentro dela. Ela nasceu por um propósito, ela nasceu para reinar. Quero te perguntar quantas vozes apagaram sua identidade real? Quantas vozes apagaram a sua mentalidade de filha? Quantas vozes apagaram a sua mentalidade de princesa? E que você tem tido uma mentalidade de serva? O que arrancaram das tuas vestes real? Quais são as vestes que você está usando hoje? Quando que você deixou de impactar? Quando que você deixou de se sentir chamada por ele? Quando que você deixou de achar que você era especial para ele? Quando que você deixou de perder do teu real significado? Na nossa identidade existe redenção. Existe uma nova mente. Existe um novo coração. Ao nascermos de novo, nós recebemos um transplante espiritual completo. Não é só para uma área, não é só para uma coisa, não é só por uma ferida, ou só para tirar uma dor. É muito mais do que isso. O reino de Deus não é um paracetamol, não é um Dorflex, não é um antibiótico. Ele é tudo. Ele é o respirar, ele é o ar que nós respiramos. Sem ar, nós não podemos, nós vimos na pandemia que sem ar não podemos viver. Ele é o ar que nós respiramos. O nosso propósito de vida, não há como acordar de manhã sem um propósito, sem saber quem nós somos, se não vamos viver como servas, como na escravidão, não usando as nossas vestes reais. Não é maquiagem, não é transformação, não é filtro. Nós somos realmente novas criaturas. Uma nova mente, um novo coração, uma nova mentalidade, uma nova identidade. Na verdade, é a identidade do seu plano original. Você quer te convidar para que nesse momento você possa entregar as mentiras. Que você possa entregar as mentiras. Entrega as mentiras, tudo isso que você tem pensado neste momento, desde que nós começamos a falar de vestes da realeza, quando nós começamos a falar sobre ser servas, de ser mendigo do palácio e não princesas, eu quero que você pegue essas mentiras e entregue na cruz. Declare agora. Ah, Senhor, eu declaro e entrego na cruz aquele momento, aquilo que me disseram, aquilo que me falaram, naquele lugar que eu me perdi, naquele lugar que eu achei que eu era escrava e que o Senhor só tinha aquilo para mim. Às vezes te roubaram tanta coisa, foi roubado tanta coisa de ti, que se coloca num lugar tão pequeno e acha que o Senhor tem aquilo para ti.
e toma como uma verdade para viver só aquilo. Ah, Deus, que o Senhor venha sacando, Senhor, a mente de lá, Pai. Que seja resgatado, que seja redimido, Senhor. Que essa mentira seja entregue na tua cruz, na cruz do Calvário, receba de volta a sua imaginação redimida como criança, que sonha em ser uma super-heroína, que sonha ser uma médica, que sonha ser um líder, que sonha ser alguém grande, alguém com uma grandeza. Que receba de volta o olhar de filha, que receba de volta o chamado à sua natureza divina. Ah, Senhor, aquela mulher que não tem sonhado mais e tem vivido pouco e acha que esse pouco é o que a medida que o Senhor tem. E que o Senhor tenha tão mais e que está sobrevivendo. Ah, Deus, tu não fizeste essas mulheres para sobreviver. Elas não são servas, elas não são escravas, elas são filhas de um rei, elas são princesas. Ah, leva a mente à realeza, Senhor. Leva a mente à realeza, Pai. Leva a mente à nobreza, lapida, Senhor. Ah, Senhor. Que você hoje pare de visitar o túmulo da velha mulher. Que pare de visitar o túmulo daquilo que você já enterrou, aquilo que já foi morto. Que você pare de honrar aquilo que já morreu. Que pare de honrar aquilo que um dia te matou. Que roubou teus sonhos. Para de honrar aquilo que já está morto. Para de honrar teu passado. Para de honrar tuas dores. Para de revisitar as culpas. Para de revisitar a vergonha. Para de visitar as suas versões antigas, aquela que você tem vergonha de ser, meu Deus. Ah, meu Deus, tu não é aquilo. Você pode ter feito coisas ruins, mas tu não te define. Não define que tu és aquilo. Todas as coisas já foram crucificadas por Cristo. Todas essas coisas já foram crucificadas. Todas essas coisas já foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Todas essas coisas já foram remidas com o Senhor lá na cruz. A religião, o costume, a natureza humana, ela tenta nos manter pequenos. Mas o rei nos chama para governar com ele. Existe a falsa humildade, existe a humildade verdadeira. A falsa humildade diz, eu não sou ninguém. E a verdadeira humildade diz assim, sou tudo que Deus diz que eu sou, mulher. Você é tudo que o Senhor diz que você é, e isso vem dele. Tem algo grandioso dentro de ti. Quando reconhecemos de onde a nossa grandeza vem, não estamos em perigo de tornarmos orgulhosos, porque nós sabemos a nossa fonte. Quem sabe da fonte não tem como ter orgulho. Se for para ter orgulho, que orgulho das coisas que o Senhor faz. Quando você entende de onde é a sua fonte, onde é a fonte da sua sabedoria, onde é a fonte da tua inteligência, onde é a fonte do teu viver. Não há orgulho, isso é confiança em Cristo, isso é saber quem você é em Cristo. Dizendo a nós que humildade significa convencer que somos ninguém. Muitos líderes, muitas igrejas, a religião tem ensinado isso e tem vendido uma teologia de escravidão. E o Senhor
já te fez livre. E esse sistema de escravidão teológica não te cura do orgulho. Analise comigo lugares que falam que são humildes, desprezando quem é, desprezando a identidade que Cristo deu, dizendo que eu não sou ninguém, debaixo de toda a religiosidade, quanto orgulho tem. Isso não cura o orgulho. Isso é um trabalho obscuro das trevas para destruir a confiança do povo de Deus. Porque eu me achando ninguém, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo manifestar o reino, eu não consigo mostrar a minha realeza, eu não consigo mostrar o reino de Deus e a grandeza que há nele, porque eu sou ninguém. Podemos ser pessoas humildes e ainda estarmos confiantes de quem nós somos, porque nós sabemos de onde é a fonte. Infelizmente, a confiança ela aparece como arrogância para o inseguro. Mas a palavra de Deus diz para você confiar no Senhor. Quantos não temais tem a palavra para afirmar que você não tenha medo e que o amor lança fora todo medo? Tudo isso leva para um lugar de insegurança. É nesse lugar que o problema reside, é na insegurança. Atrás da humildade promovida, alguns líderes cristãos estão na convicção que não vale muito, que todas as coisas que eles fazem não vale, o que eles falam não vale, que são insignificantes. Isso é influência de uma mentalidade de escravidão teológica. São ações de escravos. Porque o pai, ele compartilha de suas coisas. O pai compartilha daquilo que vai fazer. O pai compartilha daquilo que existe. O escravo não tem herança. Você é filha. Nós temos espiritualizado a nossa baixa autoestima e nos colocando no lugar de falsa humildade, acreditando naquilo que tem impedido de manifestar o reino de Deus. Quem vai olhar para nós e querer ser como nós, se nós estamos num lugar de baixa autoestima, de insegurança, achando que não somos ninguém? Como vamos impactar vidas sendo ninguém? Se eu sou ninguém, como vou impactar? Como é que eu vou promover alguém? Como é que eu vou ser atrativa se eu sou ninguém? E a minha palavra não vale nada? Nossa insegurança faz com que nós sintamos desqualificados para alcançar qualquer tipo de pessoa. Essa falsa humildade nos coloca no lugar de insegurança, que nos deixa incapacitado para alcançar pessoas no nosso trabalho, alcançar pessoas da nossa rua, alcançar pessoas fora do nosso padrão da sociedade. Porque você se sentindo insignificante, não tem como você impactar vidas. Existe a humildade verdadeira, que é a humildade que a palavra diz. Cadê os Josés? Cadê os Elias? Cadê os Daniéis? Cadê os Neemias? A falsa humildade tem matado homens e mulheres de Deus, colocado nesse lugar de insegurança, e tirando e roubando a ousadia, e impedindo que manifeste o reino de Deus.
Pessoas com fé, com ousadia, enfrentaram impérios, influenciaram os reis, reconstruíram muros, mudaram o curso da história, mudaram toda a história de um povo. Ah, cadê as Estérs? Que muda a história do seu povo. Ela não era da nobreza, mas ela entrou no palácio e ela foi escolhida porque a nobreza estava dentro dela. Mulher, a nobreza está dentro de ti. Ah, meu Deus, o Senhor te convida à realeza. O Senhor te convida para adentrar no reino de Deus. O Senhor te convida para mudar a tua mentalidade e ser princesa no palácio. Em nossos dias, muitos gigantes como aborto, homossexualidade, racismo, corrupção, crimes continuam livremente. Porque a igreja se cala esperando soluções governamentais e não mudanças de um povo com autoridade espiritual que governa. E quando há um povo que governa, não há principado, não há potestade, não é mentira, não tem nada no oculto que não seja revelado. É nas orações, é na autoridade do seu povo que os principados e potestades eles caem. E a palavra de Deus diz que está debaixo dos nossos pés. Nós somos chamados por Deus para enfrentar gigantes. Porque os gigantes são para nós, aos nossos olhos, mas diante dos olhos do nosso Deus, não é nada. Nós somos chamadas para prosperar em tempos difíceis. Ah, Deus, o Senhor quer trazer para a sua vida desenhos do céu, para que haja prosperidade na sua vida, em tudo que tocares, em tudo que fizeres. O Senhor nos chama para restaurar famílias. Nós somos chamados para restaurar a nossa família. Nós somos chamados para restaurar as famílias que estão doentes. A sociedade está com a família doente. O sacerdote está morrendo. As mulheres estão se empoderando. Está sendo trocados os papéis. E as crianças estão sendo criadas para serem aquilo que a escola diz que elas são. As nossas famílias estão doentes. A família da sociedade está doente, e você é chamada para impactar famílias, mas como vai impactar as famílias com esse senso de inferioridade, sendo escrava no palácio, sendo insegura? Ah, Deus, o Senhor quer te ensinar a andar com Ele e trazer mudança. O Senhor quer que tu ensine as nações a ter uma mentalidade de nobreza e de realeza. Você nasceu com o propósito de impactar a terra. Muitas vezes, aqueles que se levantam como Davi, ou como se levanta como Esther, como José, são criticados e rotulados como orgulhosos por seus próprios irmãos. Além de não compreender a sua identidade real, muitas das vezes não deixam o outro manifestar. Mas qual é a voz que você tem ouvido? Você tem ouvido somente as vozes que ao seu redor? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ah, meu Deus, que você cultive um tempo no secreto. Que você passe mais tempo com Deus do que com pessoas. Que você possa identificar a voz dele. Jesus, ele nos chamou para tomar a nossa cruz. Sim, ele nos chamou. Pegue a sua cruz. Mas não para vivermos eternamente com uma cruz nos ombros, com uma cruz pesada. A cruz
É até o caminho do batismo. Leia Romanos 6, onde morremos com Cristo. Então, depois que nós morremos, ressuscitar com Ele, andar em novidade de vida. Ah, meu Deus! Eu oro, Senhor, e eu peço para que essas mulheres possam trocar esse lugar de morte por uma coroa. Ah, Deus, nós participamos da semelhança da sua ressurreição. Nós abrimos essa live com 1 João 4,17, porque como ele é, assim somos nós neste mundo. Pegue a sua coroa. Pegue a sua coroa, mulher, você é chamada. Você é chamada para impactar. Você é chamada para manifestar. Você é chamada para mostrar a grandeza do rei. Você é chamada. Toma posse da sua coroa. Jesus não é mais o servo sofredor carregando a cruz. Ele é o rei glorificado. E nós somos chamados para refletir esse Deus. Nós somos chamados para refletir essa realeza aqui na terra. Nós temos que negar e continuar se vendo como pecadores, que não somos possíveis, que nós somos fracos, que não valemos nada. Olhando nesse lugar o tempo todo, é negar o poder da ressurreição. É negar a nova identidade que Cristo deu. É negar a nova criatura. É negar o novo que o Senhor fez. A nossa nova vida. Nós recebemos um transplante espiritual. É isso que nós somos. Não negue o preço da cruz. Não negue o cruz do Calvário. Porque ali há preço. O preço que foi pago ali foi para a ressurreição. Foi para a vida. O verdadeiro evangelho não nos deixa preso à cruz. Ele nos leva do sepultamento à ressurreição. Da vergonha para a glória. Da servidão para o governo espiritual. Humildade não é pensar menos em nós, mas pensar em nós através dele. A falsa humildade, ela rouba os nossos nomes e desfigura a nossa identidade até que fiquemos indefesos contra os poderes das trevas. Quando nós negamos essa identidade, nos colocamos essa falsa humildade, nós nos enfraquecemos e nos tornamos inofensivos para as trevas e contra os poderes delas. Eu li uma frase que anotei aqui. A graça de Deus humilha um homem sem degradá-lo e exalta um homem sem inflá-lo. A graça do Senhor, eles nos colocam no lugar de humildade, sem nos trazer vergonha. E exalta um homem sem trazer a soberba, sem trazer o orgulho. Porque quando nós entramos nesse lugar de confiança, nós sabemos que Ele está conosco, Ele está fazendo através de nós, que somos comissionadas e que a autoridade está conosco. Eu quero falar sobre mentalidade de riquezas. Muitas das vezes falamos tanto que, porque na Bíblia diz que é difícil um rico entrar no céu. Mas isso tem a ver com o que está dentro dele. Porque quando se encontra o poder, o dinheiro, só manifesta aquilo que está dentro. O poder e o dinheiro vai manifestar o que tem dentro de você. E se você acessar as riquezas, quem você vai ser? Tem a ver com quem você é.
E daí o que você faz? Salmo 112. Louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Riqueza e justiça habitam na casa dos justos. Filipenses 4:19. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas e glórias que foram dadas em Cristo Jesus. Aqui diz, ele supre segundo as suas riquezas, não segundo a sua necessidade. Às vezes você é tão grata ao Senhor que ele supre as suas necessidades básicas e você para por aí. Mas se você quer ser um abençoador de pessoas, se você quer abençoar a sua geração, você quer abençoar a sua comunidade de fé, você quer abençoar as pessoas ao teu redor, você precisa de mais. E em Salmo 102 diz que as riquezas e a justiça habitam na casa dos justos. E não é só sobre as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz, ele supre segundo as suas riquezas, não é segundo as suas necessidades. O medo, a comparação, as inseguranças não são sintomas, não são comportamentos, não é um padrão de quem crê em sua herança. Pai, eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor, que neste momento possam receber a visão da realeza, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela estrutura de escassez, Pai. Muitas vezes foram coisas roubadas, foram tiradas, foram momentos difíceis, momentos de escassez, mas que é só um período de tempo, que isso não define a sua vida, porque o Senhor não fez para sobreviver, e sim para viver com abundância. Ah, Pai, em nome de Jesus, repreendo toda estrutura de mente de escassez que seja destruída agora, em nome de Jesus. Provérbios 23:7 fala, o que você imagina, você se torna. A como você se sente, você é. Se você se sente incapaz, inseguro, você vai fazer as coisas sempre, vai não dar errado, porque você está inseguro. Se você acha que o teu lugar é viver em escassez, você permite a escassez ao seu redor o tempo todo. E às vezes oportunidades estão gritando na sua frente, mas você está cego, você não vê. Ah, Senhor, que a verdade liberte você hoje, mulher. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheças as verdades da realeza e seja liberta da escravidão, seja liberta da escassez, seja liberta da insegurança. Em nome de Jesus. Pai, que palavras, rótulos, traumas que modelaram a identidade, Senhor, que essas mentiras, através dessas palavras que foram lançadas por muitos anos, que rotularam a identidade, Pai, seja colada na cruz hoje, seja colocada na cruz, Pai. Ah, Pai, que parem de visitar os seus túmulos do passado, o túmulo daquilo que já está morto. Ah, Jesus, que para de beber do rio do pesar, que param de beber do rio da murmuração, que param de beber do rio da baixa autoestima e acaba repetindo o mesmo ciclo,
Fura essa bolha. Vai além. Rompe esse ciclo. Viva algo novo. Tenha a mente da realeza. Medite no que Deus pensa de você. Medite naquilo que Ele fala que você é. Pegue a palavra de Deus e declare ela, até que você seja ela. Imagine-se no trono com Ele. Imagine-se assentado com Ele. Imagina você governando e pensando com Ele. Aquilo que você tem declarado sobre você mesma. Reflete sobre isso. Deus está falando isso para você. Deus está falando que você é isso. Deus está afirmando isso. Vem do trono de Deus, vem do trono da graça, isso. O arrependimento, nós falamos no discipulado passado, o arrependimento é mudança de mente, é mudar a mente. Não mudar só alguns comportamentos, mas é de dentro para fora, é você mudar de dentro para fora. E quando você se perdoa o estilo de vida que você tem vivido até agora, pede perdão a Deus e pede perdão a você mesma e te libera, restaura o padrão da realeza que há em ti. Mateus 18 fala sobre que perdoar liberta da sua tortura interior. A cruz foi o caminho para você chegar aqui, mas a coroa é o destino. Você é da realeza, você é chamada para reinar, você é chamada para governar. Existe uma grandeza dentro de ti, mulher. Nós entramos no batismo com uma cruz, mas saímos dele com uma coroa. Romanos 6, 4, 5. O rei, ele não reina sozinho. Qual é a nossa missão? Nós somos chamadas para co-governar com ele como filhas, como princesas do rei. A realeza, ela não é para glória própria, mas é para impactar a vida e transformar as nações. É para manifestar a glória dele. Pensa comigo. Você tem um batalhão. Você tem uma equipe de fracassados. Vão olhar para ti como? Quem é esse líder? Tu achas mesmo que o Senhor nos quer neste lugar como uma equipe de fracassados? Como vamos manifestar a glória dele? Se ele quer que nós manifestamos a glória dele? Agora, se ele mostra uma equipe de vencedores, se ele mostra pessoas seguras e confiantes nele, sabendo quem é, vai refletir a glória dele. E é isso que ele quer, que nós sejamos fortes e corajosos, cheios de confiança. E se está passando por um problema, é porque só não tem a solução dele ainda. Se está passando por uma dificuldade agora, é só porque não tem a solução ainda. O problema não existe. É só porque a resposta ainda não veio. A solução ainda não veio. É só algo que você ainda não sabe. Às vezes passamos por dificuldade porque ainda não sabemos. E é através dela que nós vamos saber. É igual jogo de videogame. Quando você passa uma fase, depois você passa rapidinho ela de volta. Mas a próxima fase fica mais difícil. Quantas vezes você vai ficar no mesmo joguinho, na mesma fase do mesmo jogo, sem romper, porque você se sente inseguro e não quer tentar novamente? Você chegou até aqui, coisas erradas aconteceram. Faça tudo de novo e corrija aquilo que deu errado. Você é capaz de conquistar tudo aquilo que já foi roubado e muito mais na sua vida.
É só fazer tudo de novo. Se você se frustrou, é porque não estava pronta ainda, é porque não sabia ainda. Faça de novo. Corrija as falhas. É igual um software quando dá erro. Você vai lá, corrige os comandos, lança ele de novo, reprograma ele de novo e ele funciona. Corrija as falhas e faça de novo. Você não é um fracassado, você não é uma fracassada. Você é filha de um rei. Você é da realeza, você é da nobreza. Para governar com Cristo é necessário mudar a sua mentalidade. Olha o exemplo de José, Daniel, Esther, Débora, Neemias, de Hilda. Uma mulher que mudou uma nação. Ela não era da realeza, mas a realeza estava dentro dela. Há uma missão à sua espera. Não se esconde atrás da sua vergonha, dos seus traumas. Não se esconda atrás dos bancos. Não se esconda mais. Se posicione. A identidade, ela não vem pela educação. A identidade, ela é transmitida pelo Pai. Em Apocalipse 2,17 diz, te darei um nome, um novo nome. Nós somos o que o Pai diz que nós somos. Não o que o passado nos chamou para ser. Quando criança, nós começamos a falar com curiosidade, e se expressa e pergunta, o que é isso? O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? O tempo todo. O que é, o que é, o que é, o que é. E daí, quando chega na adolescência, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E a sociedade, ela não responde de uma forma clara para o adolescente. E aí que ele entra em muitas crises. E às vezes dentro da sua casa, também não tem quem esclareça para ele quem ele é. E aí, é colocado ele na escola para que ele possa aprender e entrar numa faculdade para aprender a fazer algo. Mas ali ele continua sabendo quem ele não é. Ele ali é uma identidade criada para o humano fazer, não o humano ser, e ele continua sabendo quem ele é. Ele não sabe o que ele é. Ele sabe o que ele faz. E muitas das vezes a identidade se torna aquilo que se faz. Quero te fazer uma pergunta hoje, mulher. Quem é você? Quem é você? Você não é aquilo que você faz. Você não é o seu passado. O Senhor te dá um novo nome. O Senhor, Ele te chama pelo aquilo que você é, pelo aquilo pelo qual Ele te chamou. Ele, antes de ser definido o que é para nós fazermos, nós somos. Nós, em Provérbios 25 diz assim, como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas um homem de entendimento trará para fora. Nós precisamos divulgar um ambiente que traga à tona todos os planos de Deus que tem escondido no coração das pessoas. Salomão foi ensinado assim, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. É importante que entendamos como as pessoas devem andar para que possamos ajudá-las a se tornarem aquilo que Deus chamou ela para ser. Por isso, é fundamental que nós possamos entender que nós somos da realeza, quem nós somos em Cristo, para que nós possamos extrair a riqueza de dentro de outras pessoas. Para que nós possamos criar um ambiente para que seja manifestado tudo aquilo que o Senhor depositou ao nosso redor.
Porque senão nós vamos criticar as pessoas que estão ao nosso redor. Senão nós vamos machucar as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos criticá-lo e ainda apontar os seus defeitos. Mas quando nós sabemos que nós somos da realeza, que nós sabemos quem nós somos, nós criamos um ambiente para que a riqueza do outro seja manifestada. Que nós começamos a tratar as pessoas exatamente como Deus as criou para que elas fossem. Não do modo que nós vemos, mas da modo que Cristo vê. Que nós possamos tratar as pessoas da forma que o reino de Deus imprimiu a identidade da realeza nela. Assim como Saul, que era de uma família desconhecida, e ele foi escolhido, e ali ele foi transformado num novo homem. E ali ele começou a manifestar, após o encontro dele com Samuel, ele começou a manifestar dons, talentos, habilidades. Ai, em nome de Jesus, que nós possamos ser mulheres da realeza, confiante em quem nós somos, e todas as pessoas que nós tocarmos nos corações, traga para fora as riquezas delas, os talentos delas, os dons dela, a manifestação da glória de Deus dela. Que nós possamos tirar o melhor do outro. Isso é manifestar a glória de Deus. Quando nós sabemos quem nós somos, nós entendemos quem nós somos, que nós somos da realeza, nós levamos as outras pessoas à realeza também, tirando o melhor delas. Quando você olha para a pessoa e que você enxerga o melhor dela, ela é trazida para o plano original, pelo qual o Senhor criou para que ela fosse. O palácio, ele define um padrão de realeza, de nobreza. Assim devemos sermos com as pessoas ao nosso redor. Nós temos que ter um comportamento da realeza. Nosso vocabulário tem que ser da realeza, da nobreza, das palavras que vêm do alto, das palavras que aconchegam, das palavras que trazem amor. Exortação não é apontar os defeitos. Exortar é você mostrar a ela a riqueza que está dentro dela e trazer para fora os seus dons, os seus talentos. Nós somos chamados a ser como Samuel na vida de Saul, que através do nosso toque ele saia como um novo homem, uma nova mulher. Através das nossas palavras seja ativado dentro de ti a identidade da nobreza, a identidade real. Sabe? Contar um testemunho, eu estava numa conferência no passado e veio uma das obreiras e quando eu a olhei, eu levei um susto. Porque quando eu olhei a roupa dela, ela estava cheia de trapo. Tudo remendado. E eu olhei para ela e eu me assustei. E depois eu não conseguia falar com ela porque eu lembrava daquilo e ela passava por mim. E eu estava no 3º dia já e eu ia embora. E eu falei para ela assim que eu precisava falar com ela antes de ir embora. Ela falou assim, Deus falou que tu tinhas algo para entregar para mim. E ali mesmo o Senhor falou que era para eu falar para ela. Eu estava muito intimidada em falar aquilo que eu tinha visto. Eu falei para ela que eu tinha visto que a roupa, que as vestes dela eram de trapos remendados, mas que não eram as vestes que ele tinha para ela, mas eram as vestes que ela colocava todos os dias. E ela começou a chorar, porque o Senhor tinha dito isso para ela muitas vezes. E ela falou que nos últimos dias ela colocava as roupas e não ficava bem nela, tudo estava muito estranho. Porque ela colocava os trapos nela, ela se colocava no lugar de escrava, ao invés de ser princesa do palácio.
Que roupas você tem colocado? Quais têm sido as suas vestes? Quais são as vestes que você tem visto nos outros? Você tem destacado os talentos, os dons? Você tem ativado o melhor do outro? Porque é isso que uma mulher chamada para a realeza ela faz. Tudo que ela toca se transforma, tudo que ela toca traz beleza, tudo que ela toca traz nobreza. Mulher, chegou a hora de parar de fugir da grandeza. Mulher, chegou o tempo de parar com a falsa humildade. Mulher, chegou a hora de sair desse lugar de inferioridade, de vergonha, dessa autoestima baixa, porque esse não é o teu lugar. Você é chamada para nobreza, você é chamada para realeza. Não há pessoas pequenas no reino, só existe filhas da realeza, da nobreza. Só existe filhas amadas. Não, sua vida é um trono de influência. Nós vemos nos Instagrams quanta influência ruim. São influência, mas não são referência. Meu Deus, mulher, que influência você tem sido? Tu és um trono de influência do reino de Deus. Tu és um trono de influência, de nobreza. Tu és um trono de influência de cura. Tu és um trono de influência de amor. Tu és um trono de influência de governo. Ah, Deus! Que essas mulheres sejam transformadas, Pai. Ah, Pai, é que eu oro para concluir, Senhor, que essas mulheres sejam transformadas, Pai. Ah, Senhor, eu oro, Senhor, porque saiam a mente, Senhor, de escravas e se tornam as princesas do palácio, que peguem as suas vestes nobres. Ah, Deus, que andem no lugar de ousadia, que a falsa humildade caia por terra em nome de Jesus. Porque tu és chamada para impactar, tu és chamada para ser influência. Ah, mulher, tu és chamada para ser um rio de cura. Tu és chamada para influenciar outras mulheres. Tu és chamada para ativar dons de outras pessoas. Tu és chamada para sacar o melhor das famílias. Tu és chamada para sacar o melhor de dentro das pessoas e que elas possam manifestar os dons e talentos e a nobreza que o próprio Deus colocou dentro delas através da sua vida. Ah, Pai, que deixa a mentalidade de escrava e que coloquem as suas coroas que o céu te deu. Ah, mulher, coloque a coroa que o céu te deu. Coloque a coroa que o céu te deu. Assuma o teu lugar. Você é chamada para esse tempo, mulher. Você é chamada para esse tempo. Você é chamada para impactar. Pessoas estão esperando a sua voz para serem curadas, para serem tratadas, para serem restituídas, redimidas, e que possam também ir para o lugar da cruz e mergulhar na cruz e sair com uma coroa na cabeça. Ah, Deus! Senhor, mostra para você, mulher, hoje, quão a grandeza que existe dentro de ti. E que toda mentira que tem sido formatado na sua mente de uma falsa humildade seja eliminada, que você entenda que você faz parte de uma comissão de mulheres fortes, corajosas, que você é como Débora, que você é como Esther, você é destemida, mulher.
cheia do Espírito Santo de Deus, com todas as ferramentas que são necessárias para você manifestar a glória de Deus, porque você é chamada, mulher, você é chamada, você é um trono de governo, um trono de cura, um trono de manifestação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, nunca mais visite o túmulo daquilo que já morreu, o túmulo do seu passado, o túmulo daquilo que te matou. Em nome de Jesus, pegue a sua coroa e vive a realeza pela qual você é chamada e manifeste o céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique com Deus.